A gente tem conversado já há algumas semanas sobre essa realidade. Deus é conosco. Deus está com a gente, é por isso que tem essa foto de uma manjedoura, lembrando que Jesus Cristo um dia nasceu e viveu entre nós. A série que nós estamos conversando é baseada nesse versículo, Mateus 1, do versículo 23. Eu queria que você lesse junto comigo. Vamos lá, todo mundo a voz audível? Vamos lá. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Nessa série nós estamos falando sobre a presença de Deus em diferentes momentos da nossa vida. Na primeira semana nós aprendemos que Deus está conosco mesmo quando nós estamos atravessando um perigoso vale do choro. É muito mais fácil a gente perceber a presença de Deus quando nós estamos no alto, no topo da montanha, no topo da nossa vida, as coisas estão dando certo, nós desfrutamos das maravilhas e das bênçãos de Deus. Por outro lado, nós estamos nos vales, quando não há saída, quando o momento é difícil, fica mais difícil da gente ver. Mas é nesses momentos que a gente conhece Deus mais intimamente. Lá nos lugares altos, no topo da vida, nós recebemos o presente de Deus nas nossas mãos e pegamos. Mas quando nós estamos passando por momentos difíceis nos vales, nós seguramos na mão dele. E não conhecemos o presente, mas conhecemos a sua força, a sua companhia. Eu espero que você já tenha experimentado isso quando você passou pelo vale. Ou se você for passar, que você descubra que Deus é contigo ali. Na semana passada, o Jonatas pregou e falou que Deus é conosco no deserto da solidão. E nós vimos a história de Elias, que foi para o deserto, num lugar solitário, e ele achou que Deus estava no vento, no terremoto, no trovão, mas Deus não estava naquilo. Deus falou com ele através de um sussurro suave. E a pergunta é, por que Deus sussurra quando a gente está no deserto? E a resposta, ele sussurra porque ele está bem perto. É por isso que ele pode falar baixinho. Então no deserto, quando nossas necessidades mais profundas se manifestam e nós não temos condições de fazer nada, são nesses momentos, e pode ser um presente para a nossa vida, porque eles nos direcionam à completa dependência de Deus, como foi o caso de Elias. Hoje eu quero convidar você para nós entendermos que Deus também está conosco nas tempestades, ou na tempestade, quando nós passamos por ela. Tempestades vêm e vão, nós não podemos evitá-las, né? Eu ouvi a pregação, o rapaz dizendo que ouviu do seu pastor que ou você acabou de sair de uma tempestade, ou você está no meio de uma tempestade, ou então tem uma tempestade te esperando na próxima esquina. Mas de qualquer forma, nós sempre enfrentamos tempestades. E onde está Deus nesse momento? Eu queria que você fechasse os seus olhos e a gente orasse para ele falar conosco. Deus, todos nós enfrentamos momentos complicados como uma tempestade, onde tudo à nossa volta é bagunça, é barulho, e tudo nos assola, e já não resta mais o que fazer, pois o nosso poder é pequeno contra o poder das circunstâncias. Mas mesmo nesse momento, nós sabemos que o Senhor está conosco, por isso fala conosco nessa noite. Eu peço a Deus que o Senhor tire de nós toda distração, e nos ajude a manter o foco na Tua Palavra, para ouvir a Tua voz, e aprender como descobrir o Senhor nos momentos difíceis. Todos aqueles que concordam dizem amém, amém, amém. Eu coloquei aqui para você uma foto de uma tempestade. E as tempestades representam momentos difíceis. Olha o tamanho dessa onda, parece que ela vai engolir o imenso farol que perto da onda ficou pequeno. E tempestade pode significar para nós tempos difíceis que surgem de repente na nossa vida. O nosso país, ele é privilegiado, nós não somos assolados por tornados, nem por furacões, né? Os eventos não são tão graves assim. Furacão são acontecimentos que tomam lugar no Atlântico Norte, no Pacífico, e lá nesses países tem uma temporada de furacões. O negócio é tão impressionante que às vezes nós nos assustamos vendo o estrago quando passa no jornal aqui no Brasil. Vocês já viram? Lá acontece muito isso há muito tempo. E o negócio é tão sério que eles começaram a dar nomes para os furacões. Não é à toa que você deve lembrar, por exemplo, do furacão Katrina,
né? O furacão Michael, o furacão Irma. Até 1979 era só nome de mulher, né? Aí depois disso, acho que as mulheres acharam ruim ficar, né, sendo nome de furacão. Aí começaram a dar nomes masculinos para os furacões também. Aqui no nosso país, o máximo que a gente viu é uma chuva, uma inundação. Se bem que alguns anos atrás teve uma tal de microcélula, vocês lembram? A microcélula destruiu alguns telhados aqui perto do Galeria. Eu fiquei imaginando a macrocélula, o que ela faz. É o máximo. Algum vendaval ali em Dayatuba, ventos de 100 quilômetros, destelhando. Mas nós não vemos furacões destruidores que assolam, como acontece lá nos Estados Unidos. Mas existem outros tipos de tempestades que nós podemos também nomear facilmente. Por exemplo, alguns enfrentam a tempestade da traição. Ser traído pelo seu companheiro, pela companheira, ou traído por um amigo. Ou a tempestade do divórcio, tempestade da dívida, essa é terrível, não? Alguns enfrentam tempestades emocionais como a depressão ou o vício. Ou a doença como um câncer que assola a pessoa. Isso também é uma tempestade, é uma crise que ela não tem condições para lidar. E a pergunta é, onde está Deus quando nós estamos no meio de uma tempestade? Talvez a gente se pergunte, por que Ele permitiu isso acontecer? Por que está deixando essa coisa acontecer comigo? Por que Ele não faz nada? Porque às vezes a tempestade se alonga e nós não temos respostas. E como eu disse, ou você está numa tempestade, ou acabou de sair, ou vai. Vamos lá, pessoal? Vai enfrentar logo ali na frente. E aí, como é que vai ser quando você estiver com essas perguntas? Não importa se você estiver na tempestade, uma coisa você tem que aprender, eu quero que você leia aonde está vermelho. Vamos lá? Não deixe a presença de uma tempestade fazer você duvidar da presença de Deus. Não deixe a presença de uma tempestade fazer você duvidar da presença de Deus. E é isso que nós vamos aprender. Eu convido você a abrir lá a sua Bíblia em Atos capítulo 27. Vou dar alguns segundos para você encontrar, seja na sua Bíblia de papel, seja na sua Bíblia digital. Por que eu quero que você encontre? Porque eu não vou ler todo esse capítulo, é um capítulo muito grande. No entanto, tem algumas informações que eu vou dar, e você pode comparar e ver que é isso mesmo, quando eu disser qual é o versículo, tá bom? Atos capítulo 27. Nesse capítulo 27, nós temos o apóstolo Paulo, que era prisioneiro, tinha acabado de apelar para um julgamento pelo imperador romano César, e ele estava sendo conduzido para a capital do Império Romano, lá em Roma. E eles, o cara que era responsável por ele, o capitão, o comandante que cuidava dele, estava procurando algum navio que fosse naquela direção. Então eles saíram lá de perto lá de Israel, de Jerusalém, né, da região norte, procurando navios para cruzar o Mediterrâneo e chegar em Roma. No entanto, fizeram isso numa época que começou a ser muito complicada por ser uma época de tempestades naquele momento. No versículo 14 de Atos 27, se você ver aí com cuidado na sua Bíblia, vai estar mostrando que esse navio aonde Paulo estava, junto com outros tripulantes, começou a enfrentar uma tempestade. Veio um vento com força de furacão, olha aí, e levou eles de perto da ilha que eles estavam para mar aberto. E como os marinheiros, versículo 15, não conseguiam manobrar, eles deixaram que o navio fosse levado pela tempestade. Não havia como vencer aquele vento. Com muito custo, o máximo que eles conseguiram fazer foi içar a bordo um barco salva-vidas que estava sendo rebocado. Então, os marinheiros se esforçaram para pelo menos trazer um barco salva-vidas para a bordo, né? Içar ele, para caso aquele navio afundasse, eles terem chance de salvar algumas pessoas naquele barco salva-vidas. Outra coisa que eles fizeram, versículo 17, eles amarraram cordas em volta do casco do navio. Não me pergunta como que eles conseguiram fazer isso durante uma tempestade, mas eles fizeram. Amarraram cordas para fortalecer a estrutura do navio, não deixar se abrir com tanto medo que eles estavam naquela tempestade. Eles temiam ser arrastados nos bancos de areia. Por isso também eles rebaixaram várias âncoras flutuantes para tentar desacelerar
abandonaram o navio e deixaram que ele fosse levado pelo tempo. E isso passou um dia. Depois, no dia seguinte, o vento continuava muito forte e a tripulação começou a lançar a carga ao mar, jogar as coisas fora para deixar o barco mais leve. No terceiro dia, eles removeram até mesmo parte do equipamento do navio, começaram a jogar fora, com medo do navio afundar. Era essa a situação dessas pessoas no primeiro século, lá no mar Mediterrâneo, que existe até hoje e continua perigoso na mesma época que eles estavam viajando. Vamos lá, Atos 27, agora você lê aqui, versículo 20. Vamos ler todo mundo junto. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Dá para você imaginar o drama? Eles sequer sabiam onde eles estavam, porque o bom marinheiro sabia se localizar. Ele precisava do quê? De ver o sol e de ver as estrelas. Mais 1, 2, 3 dias, não apareceu sol, não apareceu estrela, está tudo coberto de nuvens, muito vento, muita chuva. Eles já tinham tentado de tudo, reforçaram o navio, jogaram coisa fora e nada está resolvendo, a tempestade não para. E a situação é tão grave que eles perderam todas as esperanças. Você já deve ter passado por alguma situação ruim que começou a se estender demais. Você acorda pensando, hoje isso vai se resolver. E aí você vai dormir sem ter resolvido. E aí acorda no outro dia, não, hoje vai se resolver. Nada se resolve. E quanto mais tempo demora para se resolver, mais a sua situação piora, porque você começa a ficar angustiado. Não vai acabar nunca. Não termina nunca essa tempestade. Às vezes, por exemplo, a gente quer resolver uma pequena diferença no casamento, mas na tentativa de resolver, você aumenta. Agora são 2 diferenças, porque você falou uma coisa, o outro entendeu outra, e assim vai. A crise vai se estendendo, não é? Talvez o seu problema não seja uma crise no casamento. Você queria ter um casamento para ter uma crise, mas não tem. O seu problema é a solteirice, e isso vai se estendendo e virando um drama para você, uma tempestade que não acaba. Meu Deus, o que eu vou fazer? Vocês estão tirando sarro com quem aí? Eu não entendi. Algumas pessoas rindo, apontando para outra aí. Não cedam a essa tentação, viu, gente? Vocês vão sentir muita vontade de cutucar alguém hoje aqui. Então tomem cuidado. Alguém já enfrentou a tempestade da dívida, como eu disse antes? E você tenta uma coisa para resolver, piora cada vez mais, parece que você nunca mais vai sair daquela confusão, nunca mais vai conseguir pagar a fatura daquele cartão de crédito, porque você só paga o valor abaixo, quando volta no outro mês volta mais alto, e as coisas vão piorando. Talvez, isso já aconteceu aqui na igreja, a pessoa enfrenta a tempestade da incapacidade de ter filhos. Tenta uma vez, dá errado, tenta outras vezes, dá errado, tenta a terceira vez, dá errado. Poxa, será que eu não sirvo para ser mãe? Será que eu não sirvo para ser pai? E enfrenta esse tipo de dor. Ou pode ser uma tempestade social. Nós vivemos tempos difíceis no nosso país. Será que isso vai se resolver? Será que vai piorar a nossa situação? O drama está colocado, como é que faz? O que eu faço? Parece que quando a gente vive na tempestade por muitos dias, o sentimento é, acabou, não vai dar certo, eu desisto, não tem mais o que fazer, deixa para lá, que era o caso dessa tripulação dentro desse navio. Mas o texto continua, versículo 21, vamos lá? Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Paulo está falando. E aqui eu começo com uma confissão. Vocês vão concordar comigo, porque imagino que vocês são parecidos comigo. Tem uma coisa que é gostoso de falar e difícil de ouvir. Eu acho muito gostoso quando eu alerto uma pessoa, ela não ouve e depois acontece do jeito que eu falei. O que eu falo para ela? Eu te avisei. É delícia falar isso para outras pessoas. Mas é horrível ouvir. Imagina a seguinte situação hipotética, né? Eu estou querendo comprar um carro, aí eu pesquiso sobre o carro, procuro, encaixo um que encaixa na minha realidade e converso com um amigo e o amigo diz, cara, compra esse carro não. Mas aí convencido pelos testes, pelo mecânico, sei lá,
Eu vou e compro o carro. E não dá um mês, o carro dá problema. O que eu ouço do meu amigo? E eu gosto? Não gosto. Ninguém gosta de ouvir. Eu te avisei, mas olha para esse texto. Fazia tempo que ninguém comia, dias a fio. Por fim, Paulo reuniu a tripulação. Reunião, né? Teria pegado um copo, batido aqui. Atenção todo mundo. Esquece a tempestade por um minuto. Eu não avisei. E de fato, ele tinha avisado. Você está com a sua Bíblia aberta em Atos 27. Olha no versículo 10. Versículo 10 está escrito assim: disse ele para os capitães, para os responsáveis, ele era só um prisioneiro: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Foi esse o aviso que ele deu. Versículo 11. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. O proprietário estava lá, o capitão estava lá. Paulo, um prisioneiro que está indo para ser julgado, falando: não vamos, não vai dar certo, vai ter prejuízo, pode ser perigoso. Eles ouviram os caras mais importantes e se meteram nessa situação. Com isso eu quero que você entenda: quando a gente está passando por uma tempestade, algumas vezes a culpa é nossa mesmo. Para algumas pessoas, a culpa dela estar nessa situação é dela mesma. Tá certo que a gente gosta muito de culpar, por exemplo, o diabo, né? Se uma tempestade está aí, a culpa é do diabo. Eu estou ouvindo a voz do diabo nesse vento, né? Eu estou ouvindo a voz do diabo nessa pessoa que está me atormentando. Ela está endemoniada, eu tenho certeza. E você começa, né? É o diabo. Mas olha para esse texto. Pelo menos o capitão, pelo menos o oficial e o dono do navio, eles carregam essa culpa. A escolha foi deles. Não é culpa do diabo. Do mesmo jeito que muitas vezes nós enfrentamos tempos difíceis, nós nos colocamos em situações complicadas e a culpa é nossa por conta das nossas decisões estúpidas. Por exemplo, posso estar na tempestade porque eu administrei mal a minha vida, administrei mal o meu tempo, administrei mal as minhas finanças, porque gastei muito, ou você deixou de fazer o que você tinha que fazer, e aí daqui a pouco, na hora que precisa do negócio feito, não dá mais tempo de fazer, e aí você está no meio de uma grande confusão. Ou então, o contrário, você tinha que fazer e protelou, até que não fez, e aí pronto, como é que fica? Tem gente que faz o que não deveria ter feito. Bom, quando a gente age dessa forma, a gente acaba indo para uma situação como essa. Outro problema que nos faz viver em tempestades, e é culpa nossa, é quando nós deixamos de ouvir a voz da sabedoria e da prudência. Às vezes é mais fácil ouvir aquele que concorda com a gente do que aquele que discorda. Mas muitas vezes a sabedoria está com o que discorda. A gente se coloca em situação quando a gente não ouve. Quem está aí com a tempestade da solteirice, por exemplo, eu aconselharia a ouvir conselhos. Porque, sabe, você começa a ficar aflito, fica mais fácil você fazer uma escolha ruim. E negligenciar a voz da tia que fala: cuidado, essa pessoa aí não vai dar certo. Aquilo ali não vai dar certo, né? Ou então a voz do pai dizendo para o adolescente: ainda não está na hora. E aí a pessoa vai escondido, ok? Toma cuidado, ouça a voz para você não parar numa situação dessa. Até porque quando a gente se coloca na tempestade, é muito mais fácil perder toda a esperança. Porque se fosse culpa do outro, você orava para Deus: Deus, eu não fiz nada para merecer isso. Mas se a culpa é sua, o que você vai falar? Eu fiz por merecer, não é à toa que eu estou sofrendo, e aí a sua esperança se acaba. Por isso, tome muito cuidado. Continuando, meus irmãos, a gente vem aqui para mais um versículo. Aliás, para o mesmo versículo. Não tem só o capitão, não tem só o oficial aqui. Com certeza, no meio dessa tripulação de centenas de pessoas, teve gente que ouviu Paulo e falou: eu achava melhor ouvir aquele cara lá. Talvez ele saiba de alguma coisa que a gente não está sabendo, ele tem um pressentimento, a gente não devia ir.
Mas foram votos vencidos. As pessoas que tinham a decisão escolheram ir, não ficar em bom porte, partir mesmo com a tempestade, com a possibilidade de tempestade. Então a pessoa está na tempestade, mas a culpa não é dela. Elas estão na tempestade por causa das escolhas de outras pessoas. Imagine, por exemplo, uma crise entre o pai e uma mãe acaba num divórcio. A criança que está no meio da tempestade, mas a escolha não foi dela. Também dá para imaginar uma empresa. Às vezes a política da empresa é errada, mas todos os funcionários, concorda comigo? Vão pagar. Na política também, já que nós estamos num ano eleitoral, às vezes você até é coberto de razão, fez o que você tinha que fazer, mas foi vencido no seu voto para prefeito, sei lá, para governador, e agora todo mundo está no mesmo barco, indo para a mesma direção. Quantos de vocês já ficaram em maus lençóis por culpa de outras pessoas? Alguém por aí? Não cutuca ninguém não, tá? Só para eu já tive nessa situação alguma vez, pastor. Vamos ver o que aconteceu com eles. Versículo 22. Paulo disse o seguinte naquela reunião: mas tenham bom ânimo. Vamos ler juntos? O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado. Isso aqui é fato histórico, hein, gente? Que coisa impressionante. A primeira coisa que eu quero destacar é que ele falou: o anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo. Na hora do apuro, na hora do aperto, até quem não é crente começa a crer, não é não? Até quem nunca orou, ora. Imagina você no meio da tempestade, 7 dias, 14 dias a fio, o barco desmontando, segurado com cordas. Você não sabe nadar. Você ora? Você ora para todo santo que você imagina. Eu imagino que lá havia gente com todo tipo de fé. Os cristãos eram pouquíssimos. Paulo era uma raridade, a igreja estava começando. Então havia fé no monte de Deus. Eu imagino que todo mundo orou. Não conseguia nem dormir, não conseguia nem comer. Clamou ao seu Deus, clamou por misericórdia, clamou por salvação. Deve ter feito o seu voto, a sua aliança. Ah, se você fizer isso, eu vou fazer isso, se você fizer aquilo. Foi oração para tudo quanto é lado. Mas só um Deus respondeu. E é Paulo que diz desse Deus: olha, o Deus a quem eu pertenço e sirvo mandou um anjo ontem à noite para mostrar que ele está aqui, que ele está no meio da tempestade. Tá claro, gente, que nós não vemos tudo que existe, há coisas que são invisíveis. Talvez você acredite que você está aqui por puro acaso, ou então porque essa pessoa que te trouxe foi chata o suficiente para te convencer a vir. Ou então porque você, poxa, Natal, né? Aniversário da igreja, vou lá rever os amigos. Você acha que é simplesmente isso que aconteceu? Cuidado, nós não enxergamos o mundo espiritual, por exemplo. Quem garante que nós não temos anjos aqui dentro agora? Servindo-nos, abençoando-nos de alguma forma. Eles são anjos ministradores. Olha, se eles estavam na tempestade, eles podem muito bem estar aqui. A presença de Deus se manifestou através daquele anjo, mas a presença de Deus também se manifesta, a presença do Espírito Santo naqueles que têm Jesus no seu coração. Eles sentem Deus lá dentro, junto com eles na tempestade. Muitas vezes a presença de Deus se manifesta através de uma pessoa. Por exemplo, a tripulação não conhecia Deus, mas o fato de Paulo estar ali, estava apresentando Deus para eles. Paulo era a voz da sabedoria, a voz do encorajamento. Não tenham medo, tenham bom ânimo, Deus vai dar um jeito. Ele está pregando, ele está dando conselho para aquelas pessoas que estão aflitas. Muitas vezes na nossa vida, Deus coloca uma pessoa do nosso lado na hora da tempestade para ser alento e encorajamento. É Deus mostrando que Ele está vendo, que Ele está ali. Não deixe a presença de uma tempestade fazer você duvidar da presença de Deus. Temos vários textos na Bíblia. Por exemplo, Paulo escrevendo para Timóteo na segunda carta, capítulo 4, versículos 16 e 17, ele fala bem assim: todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Olha que coisa impressionante. Vocês estão comigo, gente? Alô? Ele escreveu para o seu pupilo: todos me abandonaram, mas Deus ficou do meu lado
e me deu forças. Ele estava sozinho? Não estava. Um outro versículo, Salmo 16, versículo 8, diz assim: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Você tem Deus assim perto de você para enfrentar as tempestades? Eu gosto de lembrar em outras tempestades, eu não vou abrir o texto, vou contar bem rapidamente para não tomar muito tempo. Mas Jesus enfrentou algumas tempestades e os discípulos dele também, até porque 3 deles eram pescadores e sabiam o perigo de estar no meio do mar, uma hora, de um vento, de uma tempestade, de uma chuva com ventos fortes. Em certa feita, Jesus falou para os discípulos: vamos atravessar, e era noite, e Jesus estava cansado. Eles entraram no barco, Jesus encostou a cabeça ali no travesseiro e dormiu. E enquanto ele dormiu, o tempo fechou e começou uma grande tempestade. A tempestade era tão terrível que os discípulos começaram a se desesperar, dizendo: nós vamos morrer. Enquanto nós estamos quase morrendo, Jesus está dormindo. E aí eles foram acordar Jesus: ô mestre, você não se importa que a gente vai morrer? Você não está vendo, aí dormindo, e a gente aqui nessa aflição. Jesus acordou, já estava dentro do barco. Ele acordou, o que ele fez? Quem lembra? Só para acordar. O que ele fez, meus irmãos? Ele olhou para o vento, ele olhou para a tempestade e ordenou: acalmem-se, aquiete-se. E imediatamente o vento cessou e o mar se acalmou. Ele olhou para os discípulos e falou: mas vocês são homens de pequena fé. Tem até um hino que a gente canta, né? Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, me prestes a submergir. Você não canta melhor que eu, ficar fazendo careta assim, viu? É bem legal essa música, um hino bem antigo, mas fala, tem uma frase muito forte que diz: não pode o mar, a nau, né, o navio tragar, o navio que leva o rei dos céus e mar. Mais ou menos assim. Não pode mesmo. Jesus ordenou e tudo se acalmou, porque ele estava dentro do barco. Teve uma outra vez que Jesus foi para a montanha orar e mandou os discípulos ir cruzando, que ele ia encontrá-los depois. Os discípulos foram, mas enfrentando o vento, mais uma vez a tempestade, não estavam conseguindo avançar. E Jesus orando pela tarde, até alta madrugada, até que ele pensou: eu vou lá para ajudar eles. E ele foi andando sobre as águas. E os discípulos, quando viram aquele vulto, pensou: agora, além da tempestade, tem um fantasma aqui, nós estamos fritos, nós vamos morrer. E aí gritaram de desespero. Jesus disse: calma, não tenham medo, sou eu. Pedro gritou lá de dentro: se és tu, me manda ir contigo por sobre as águas. E Jesus disse: pois venha, Pedro. E Pedro colocou um pé para fora, outro pé para fora, não afundou e saiu andando até o encontro de Jesus, até o momento que ele começou a ficar assustado com o barulho do vento e com a altura das ondas. E nesse instante que aconteceu com ele, meus irmãos, começou a afundar e gritou: mestre, me socorre. Jesus vem, pega ele pela mão e aí mais uma vez uma frase de repreensão: ô homem de pequena fé, por que duvidaste? E ele entrou no barco e a tempestade se acalmou. 2 vezes nós vemos Jesus lidando com a tempestade. Uma, enquanto todo mundo estava desesperado, ele dormia, e quando despertaram ele ordenou e acalmou. Na outra, ele estava fora do barco, mas quando ele entrou, tudo se resolveu. Jesus é capaz de acalmar toda e qualquer tempestade, seja fora no mundo que a gente vive, ou seja dentro, nas nossas emoções, nas nossas angústias. Ele é Senhor ali também, para fazer o que só Ele pode fazer. Continuando, versículo 23, para a gente já avançar para o final. Está escrito assim, vamos ler todo mundo junto? Quero ouvir a voz de vocês. Pois ontem à noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Acho muito impressionante
O anjo acalmou ele, fazendo ele perceber uma coisa. Não tenha medo, Paulo, porque você não vai morrer aqui, você tem uma missão para cumprir lá. Eu não sei qual que é a luta que você está enfrentando, mas quando a gente está no meio da luta, a gente se desespera e acha que é o fim. Mas, como diziam os antigos, ninguém morre na véspera. Se você não morreu, então ainda não acabou. Não é? Estou vendo você vivinho na minha frente. Alguns mais alquebrados, mas ainda está vivo. Não sei se cansaram assistindo o jogo da Argentina com a França, agora as emoções abandonaram, mas, meu querido, minha querida que está aqui, da igreja, se as coisas estão ruins, mas você ainda está de pé, tranquilo, você vai avançar até que Deus cumpra a missão dele através de você. Não tenha medo. Não tenha medo. É bom continuar com fé, como o anjo disse para ele, você vai pregar para César, você vai dar testemunho diante de César, então você vai sair dessa, de alguma forma. Eu sei que a gente às vezes não gosta da forma. Por exemplo, o anjo já disse que o navio ia afundar. Vocês perceberam? Eu não destaquei, mas vocês leram lá atrás comigo. O que ele disse a respeito do navio? Ia afundar. Nós não gostamos desse tipo de livramento. A gente gostaria que Jesus Cristo simplesmente impedisse a tempestade de acontecer. Mas uma vez que ela tomou conta da nossa vida, qual é a segunda coisa que a gente desejaria? Que ele entre imediatamente e acalme-se, aquiete-se, bote tudo em paz, dentro e fora. Não é isso, meus irmãos? E o que ele fez aqui? Não tenha medo. Vocês vão todos sobreviver. Mas a tempestade vai continuar. Algumas vezes Jesus impede a tempestade. Outras vezes ele acalma a tempestade. Mas fica de pé, fica firme na sua cadeira. Muitas vezes. Vocês viram como eu falei, algumas vezes ele impede, outras vezes ele termina com ela, mas muitas vezes ele fica conosco durante a tempestade. Mas nós passamos por ela inteira. Com a companhia dele. Mas passamos por ela inteira. A tempestade aqui vai continuar até o fim. O barco vai se perder. Mas as vidas serão poupadas. Foi essa a promessa. Versículo 25. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Ele está animando a tripulação e está dizendo para eles, não se firme no que você vê que é uma tempestade. Não se firme nas emoções que são desesperadoras. Confie nas promessas de Deus. Confie no que Deus diz. Porque céus e terra passarão, mas as palavras de Deus jamais passarão. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Você deveria ser como Paulo. Está todo mundo perdido. Paulo não está, porque ele ouve a voz de Deus. E ainda que tudo diga para ele, olha, o negócio pode acabar mal, ele vai na voz. Ele segue a instrução, ele confia na promessa. Você tem promessas de Deus guardadas dentro do teu coração? Porque se você não tiver, eu realmente fico preocupado contigo. Fica difícil encarar um momento difícil sem uma direção, sem uma voz dizendo, é isso que vai acontecer, eu vou estar contigo, não tenha medo. A gente começa a temer, começa a achar que Deus não está com a gente mais. Ou então a gente pode até confiar na coisa errada. Por exemplo, não, o barco vai aguentar, o barco vai aguentar. Gente, o barco não aguentou, depois você continua lendo a história. Ou então você confia nos marinheiros. Não, os marinheiros são bons e realmente parecem muito bons. Só que se você continuar lendo a história, você vai perceber que aquele barco que eles içaram, o barco salva-vidas, quando chega perto de uma praia, eles vão ali na frente do navio com a desculpa de jogar mais âncoras para impedir o barco de não quebrar, mas eles estavam na realidade era descer no barquinho e fugindo e deixando os outros que não sabiam mexer no navio sozinhos. Paulo viu aquilo e disse para o capitão, não deixem eles fazer isso, porque sem eles nós vamos nos perder.
não vai ter como salvar a gente. Aí o capitão veio, cortou as cordas do barquinho, o barquinho foi embora. Os marinheiros tiveram que ficar juntos. Mas eles já estavam literalmente roendo a corda. Às vezes a gente espera a ajuda de um lugar, mas nem sempre vem. Não confie nas pessoas como o seu porto seguro para te salvar. Mas também não tema o vento de furacão. Tanto o barco, quanto os marinheiros, quanto o vento de furacão estão debaixo do controle daquele que governa sobre todas as coisas, Deus. E Ele controla também as tempestades que assolam a sua vida. Há muita coisa nessa vida que você não controla. Você não pode controlar quando uma tempestade vai vir. Você não pode controlar quanto tempo ela vai ficar. E nem como ela vai te atingir. Concorda comigo? Quando a tempestade vem, o que a gente faz? A gente se protege, a gente fecha a janela, tira a roupa do varal, né? Correndo. Mas às vezes a gente sai, o céu está lindo, claro, e a casa está precisando respirar. E as roupas estão precisando secar. E aí você deixa lá, todo feliz da vida, e sai. E de repente o tempo fecha, você não consegue prever quando isso vai acontecer e pronto. Aconteceu com a gente semana passada. Estou lembrando literalmente disso. Sujou tudo que já estava limpo. Nós não podemos prever certas coisas. Mas ao invés de tentar prever, há algo que você pode fazer. Você pode direcionar seus ouvidos, não para o barulho do vento, nem para o barulho do seu coração, mas para a voz de Deus. Você pode direcionar os seus ouvidos e também direcionar para Ele a sua fé. E Ele vai, com toda certeza, te responder, porque Ele não está ausente. Vamos ler mais uma vez? Não deixe a presença de uma tempestade fazer você duvidar da presença de Deus. Deus existe, pastor? Tem certeza disso que você está falando? Porque eles estão nos visitando, não estão muito acostumados com essa história de falar sobre Deus. Essa história que nós estamos lendo é uma história real. E o que aconteceu, eu não vou ler o texto, mas o que aconteceu foi que amanheceu, aliás, antes de amanhecer, durante a madrugada, os marinheiros perceberam de alguma forma que estava chegando perto de terra firme. E eles lançaram uma sonda, mediram 37 metros. Eita, tá raso. Passou mais alguns minutos, eles lançaram a sonda de novo, 27 metros. Meu Deus, vamos rezar por dia amanhecer, porque senão a gente pode ser lançado contra as pedras e tal. Aquele desespero. Tentaram frear e o dia foi amanhecendo. Ao amanhecer, eles avistaram uma enseada, uma praia e tentaram conduzir o barco para ali, mas infelizmente a proa enterrou na areia e as ondas ficaram batendo, porque a tempestade ainda continua, batendo na parte de trás. Aí os soldados tiveram a brilhante ideia: vamos matar os prisioneiros, porque vai que um deles sabe nadar e foge. Não vamos matar eles. O capitão, o carcereiro, gostava de Paulo e falou: não, vamos fazer o seguinte: quem sabe nadar, vai. Quem não sabe nadar, se vira segurando em alguma coisa. E sabe o que aconteceu naquele dia, meus irmãos? Todos se salvaram. Todos se salvaram, até quem não sabia nadar. Porque a palavra de Deus se cumpre. A promessa de Deus se cumpre. Se Ele falou que vai ser assim, será assim. Salmo 46, versículo 1, se você puder abrir a sua Bíblia, rapidinho. Salmo 46, 1, 2 e 3. Salmo 46, 1, 2 e 3. Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ainda assim, Ele não teme. O Deus vivo e verdadeiro é tudo o que você precisa. O ano está acabando, foi um ano turbulento, melhor do que 2021, com toda certeza, né? Mas pode ser que venha mais turbulência para frente. O Deus vivo e verdadeiro é tudo que você precisa para superar as tempestades que virão. A pergunta é: você já tem
o filho dele, o filho do Deus vivo, no mesmo barco, junto com você? Se a sua resposta for sim, não, eu tenho Jesus na minha vida, a minha instrução para você, então confia nele. Confia nele. Reme na direção que ele pedir para remar. Pare na hora que ele pedir para parar. Ouça a voz dele. Não se assuste com o barulho à sua volta. Ouça a voz. Você tem ele, confia nele. Não pode naufragar que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Espere nas suas promessas. Ainda não é o fim. Mas pode ser que Jesus, em relação à sua vida, não está dentro. Você não o conhece. Ele não é o mestre desse navio. Você está conduzindo conforme você quer. E já enfrentou algumas tempestades. Talvez a última que vem por aí pode afundar o seu barquinho. Se Jesus não está dentro do teu barco, eu queria convidar você a pensar, refletir. Será que eu não deveria chamá-lo para dentro? Aquele que manda no vento, aquele que manda no mar, aquele que acalmou Paulo, o único Deus que se manifestou durante aquela oração, o único que disse e assim aconteceu. Paulo encorajou aquela turma para comer, eles comeram, então tiveram forças para nadar porque comeram. Paulo tinha Jesus. Você que está aqui hoje, por favor, presta atenção. Você tem Jesus na sua vida? Não adianta falar, não, eu tenho, gosto dele. Porque não serve. Ah, Jesus entra no meu barco e você continua controlando a vela ou a direção do navio. Jesus é o capitão. É Jesus que sabe onde estão os peixes. É Jesus que tem autoridade sobre os ventos. Ele é o capitão. Então se você vai convidar ou pensa, não, eu acho que eu tenho, você tem que ter certeza que ele está dentro, porque se ele estiver dentro, ele é o capitão. Ele decide. Você é marinheiro, você é marujo. Você obedece porque ele manda. Você vira para a direita, você vira para a esquerda, mas é ele que conduz. Porque se você achar que tem ele na sua vida, mas você conduz do jeito que você quer, eu acho que Jesus não está dentro desse barco. Eu queria que você convidasse ele para dentro da sua vida, para ele controlar a direção. Eu realmente acredito que essa é a melhor decisão que você pode tomar nesse ano de 2022 para o resto da sua vida. A gente vai ter um tempo de oração agora, depois nós vamos comer. Mas eu queria que esse tempo fosse especial. Agora que está todo mundo calminho, quietinho, até as crianças se acalmaram. Eu queria que você fechasse seus olhos e olhasse para a sua vida. Ah, alguém aqui está enfrentando uma tempestade agora e precisa que Deus se manifeste a sua presença de direção nesse momento. Qualquer tipo de tempestade, não sou eu, pastor, nós estamos precisando de uma tempestade. Se você quiser oração, levanta uma mão, nós vamos orar com todos aqueles que estão enfrentando tempestade na sua vida nesse instante. Está todo mundo com os olhos fechados, ninguém está olhando para você, é só levantar a sua mão, a gente vai orar. Deus está vendo o que você está passando. Ok. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor sabe, Pai, qual é a tempestade que cada um está enfrentando. Eu mesmo estou com as minhas mãos levantadas diante do Senhor, Deus, porque também enfrento. E assim como Paulo enfrentou aquela tempestade com convicção, com paz no coração, nós queremos enfrentar essas tempestades também. Mas para nós é evidente, ó Deus, que nós não temos condições de enfrentar. Nós não temos condições de fazê-la parar ou de superar o seu poder terrível. Mas o Senhor tem. Por isso, Deus, aqueles que já têm o Senhor no coração, ajude-os a confiar e discernir a sua voz. Enche-os com o teu consolo nesse instante. Faz-os perceber, ó Deus, faz-nos perceber a tua presença. Porque mesmo que a tempestade seja barulhenta, o Senhor está ali, falando no nosso ouvido. Não tenha medo. Acalme-se. Confie. Que essa palavra, Deus, possa trazer alento para todos aqueles que levantaram as suas mãos. No nome de Jesus. No mais um momento de oração. Alguns de nós têm tomado péssimas decisões.
decisões pecaminosas, tem confiado em mentiras, tem se estabelecido em falsas esperanças, procurando felicidade aonde não há, seguindo na direção do seu coração que está perdido, você sabe que está. Jesus precisa ser convidado para dentro desse barco que é a sua vida. E hoje é uma oportunidade de ouro de você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Ou se você já é de Jesus, uma oportunidade de dizer: Jesus, desculpa, eu peguei aqui no manche, peguei aqui na roda da direção, é o Senhor que deve dirigir, eu quero devolver ao Senhor, confiar no Senhor e fazer tudo que o Senhor me pedir. Eu queria que você fizesse uma oração de entrega junto comigo, repetindo as palavras. Se todos puderem me ajudar, eu agradeço. Vamos orar assim. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador e que eu não tenho condições de definir o rumo da minha vida para o melhor. Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Por isso eu quero te convidar a entrar no meu coração e tocar o rumo da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o capitão desse barco. E para isso agora, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu quero que o Senhor lave a minha culpa, renove a minha esperança e entre para valer em toda a minha vida. Do mesmo jeito que o Senhor entregou a vida por mim, eu entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.